Vamos lá. Vamos lá então, pessoal. Vamos começar então com uma série de encontros aí, né? Que a gente estava, assim, tem uma preocupação muito grande, que a gente às vezes passa por vários casos assim dos clientes, a gente não troca experiência, que é uma coisa, um caso que alguma pessoa passou pode ajudar a outra, né? Então, assim, a ideia desses encontros, assim, de tentar fazer uma vez por mês é tentar trocar experiências aí para que um apoie o outro, né? A gente tem um caso aí, por exemplo, do SEI, que a Nayara já trabalhou, a Camila já trabalhou, eu estou trabalhando agora na ITI. Então, assim, a ideia é que esse conhecimento seja compartilhado para a gente não ficar patinando em coisas que a equipe já passou já, certo? E questão de, às vezes, alguma tecnologia nova dentro da ferramenta que alguém já utilizou, né? E a gente poder difundir isso para que quando cai uma demanda para você atender, você já tenha conhecimento, pelo menos um breve conhecimento sobre aquilo, né? E consiga fazer. A ideia é a gente apresentar então algum tema, né? Falar sobre esse tema e fazer um exercício. Então, dependendo aí da quantidade de itens que vão ter na palestra aí, a gente conseguir fazer uns 2, 3 exercícios. Então vai ser um negócio bem rapidinho. Todo mundo aqui já conhece bastante ClickSense, ClickView, né, a parte de sintaxe, então assim, não precisa a gente ficar enrolando muito, né, nessas partes aí, e eu queria que vocês praticassem também, para que fixe um pouquinho mais, né, o conhecimento. Eu mandei os tópicos para vocês aí por e-mail. Mandou? Né? Aí eu detalhei isso ontem, pra gente poder falar. Vou tirar o meu que tá carregado total. Também se pra quem quiser. Acho que foi pro nosso... É porque o meu já tá carregado. A agenda. Vamos lá? Então, olha só, a primeira parte aí que a gente mandei para vocês lá são práticas utilizadas aí em modelagem, né, dentro do ClickSense. Isso também vale pro ClickView, certo? Cuidado aqui, João. Opa, Pro ClickView, né, que é toda essa parte da extração, transformação e a carga nos painéis, quando você passa por esse tipo de organização aí dentro do seu projeto, né, ele facilita demais na construção dos indicadores. Lá na NTI, por exemplo, eu estou fazendo lá a parte do SEI, acabou de uma parada e comecei um outro painel lá do CASA, que são as autoridades certificadores de certificado digital, né. E aí, assim, eu gastei um tempão, achei que eu estava demorando muito para fazer a extração e a transformação. Só que a hora que eu comecei a montar os gráficos, está saindo assim um atrás do outro, os gráficos. Porque se você faz um trabalho bem feito na parte de extração, na parte de modelagem, né? Aí você consegue ter uma produtividade muito maior e você consegue reaproveitar aqueles QVDs que você criou lá na transformação para várias aplicações diferentes, tanto no ClickSense quanto no ClickView. Certo? Primeira coisa que eu levantei aqui então é a extração com o comando SQL, né? O que é uma extração, se a gente for falar do ETL, né? A extração é simplesmente você ler o banco de dados inteiro, né, que você tem lá, trazer as tabelas, mas exatamente da forma como elas estão no banco. Por quê? Porque você garante, por exemplo, aí o cara, vamos supor que deu divergência lá num certo indicador. Aí você vai lá no banco de dados, faz um comando SQL, traz o valor. Se você fizer o comando nos seus QVDs de extração, ele tem que dar o mesmo valor. Então, se você fez o comando no banco e fez o comando na extração, bateu o valor, você já sabe que o problema não está na sua extração. Aí o problema vai estar na sua regra de negócio, onde você transformou os dados, que é a segunda camada, que é a camada de transformação. Então é muito importante a gente ler o banco e trazer as tabelas, né, da mesma forma como estão lá. Não vou mudar o nome de tabela, não vou mudar o nome de campo, não vou escolher os campos que eu estou trazendo, eu vou trazer exatamente uma cópia do banco de dados. Outra coisa, se eu estou ali desenvolvendo, eu não preciso ficar acessando o banco toda hora para poder fazer uma consulta, para mudar alguma coisa. Eu já tenho meus QVDs ali, que é uma cópia fiel do banco de dados, eu vou trabalhar em cima daqueles QVDs, certo? Então, para isso, né, eu já tinha visto em alguns projetos aí, eu implementei nesse projeto lá da ITI, né? Você pode fazer um comando, tem vários bancos de dados que você tem um comando que você dá no banco e ele te retorna o nome de todas as tabelas que ele tem naquele esquema, certo? Você tem no MySQL, você tem no Postgres, você tem no Oracle, você tem no, sei lá, no Firebird, no SQL Server, você tem vários, a sintaxe muda de um para o outro, né? Mas você tem um comando que te retorna um record set com os nomes das tabelas. Então a ideia é que a gente faça esse comando, percorra as tabelas e vá criando, né,
os QVDs de extração sem ter que você colocar lá um select para cada uma das tabelas. Então isso foi feito lá na ITI, né, no caso, e assim, a ideia principal, assim, se você extrair o banco de dados inteiro, vai demorar a sua carga. Então a ideia foi que no começo, quando eu estava conhecendo o banco, eu fiz a extração inteira, usando o comando SQL, trouxe todas as tabelas extraídas lá do banco, e aí na transformação eu identifiquei quais as tabelas eu ia precisar. Então depois eu acabei montando uma lista lá na extração, né, e aí eu carrego só aquelas que eu preciso, não preciso ficar carregando tabela que eu não vou utilizar. Certo? Mas no princípio, quando você está começando um projeto, é interessante você trazer todas as tabelas para você conhecer a estrutura do banco, né? Então lá no ClickSense, eu tenho que passar para vocês aqui uma planilhazinha para vocês usarem nos exercícios. Vou mandar por e-mail aqui que é mais fácil. Eu tô sem rede. Aqui, ó. Ali, ó. A senha. Esse aqui é o que eu mandei para vocês, né? Viu? Salve. Aqui, ó. Responder a todos. Já está um e-mail aqui. Eu vou mandar esse conteúdo aqui, de toda forma. Deixa eu enviar isso aqui. Pronto. Enviei. Agora deixa eu mandar aqui a planilha para vocês utilizarem nos exercícios que a gente vai fazer. Eu não estou em cópia nesse e-mail, não. Você não está aqui, não? Não. Vou caminhar para você aqui. Pronto. E agora, vou colocar você aqui também, Camila. Deixa eu ver o pessoal aqui que não precisa disso. Planilha para os exercícios. Pode dar um cascudo na minha orelha também, sabe? Era para eu ter pego lá o projeto da ITI para mostrar para vocês lá como que a gente fez, tá? Mas o princípio aqui é o mesmo, a gente pode fazer com online e depois a gente vê esse projeto aí. Sim, senhor. Tá. Não chegou, não. De você chegar? Só o primeiro. Treinamento, clique Sense Developer. Quem já participou de treinamento comigo aqui é aquela planilhazinha lá, né, João? Treinamento.xls, tá? Vou mandar para vocês aí. Você já não. Então a ideia é a seguinte, ó. Vou criar aqui uma aplicação. Clique Acknowledgement. Clique Knowledge, né? Conhecimento. Criar. Podia até ter chamado ela de extração. Abrir o aplicativo. Mandou? Mandei. Não chegou, não. Eu já. Chegou não? A mensagem foi enviada. Já recebi aqui. Mandou pra ela. O meu e-mail foi no. Ah, não, você mandou pra mim, foi no e-mail pessoal. Foi? Vou chamar isso aqui de extração. Knowledge, extração. Vou abrir aqui o editor de script, tá? Vou salvar isso aqui primeiro. Editor de script, vamos lá. Depois eu vou passar o exercício para vocês, tá? Eu vou passar bem rapidinho aqui, falando, depois aí a gente vai parar e fazer o exercício. A gente tem meia hora para falar desse primeiro tópico aí. A ideia é a seguinte, ó, deixa eu mostrar lá no Chrome. Aqui, ó,
Comando listar tabelas MySQL. Ó, como pegar o nome e atributo das tabelas de um banco de dados. Tem que só conver o e-mail que você mandou pra mim? Tem. Qual o nome você deu? Desculpa. Enviados. Qual o nome que ele deu? Oi? Qual o nome que ele deu? Click Knowledge, extração. Gustavo Faria, PCDF. Ah, não. Tem que ser- Consegue acessar daqui não? Tem que ser Gustavo.faria.ng. Aqui, ó. Demais, hein? Demais esse Ah, e-mail, que moleque. isso, Vou hein? criar um desse pra mim também. É, né? É fraco não. Faltou colocar o nome do Clea. Eu não tirei, não. Você tirou o seu? Sei né? Apagando lá por lá. Tá demais. Vamos lá, criar nova conexão, todos os arquivos. Vou apontar para onde está aquela planilha lá. No meu caso aqui está no Deu não viu o anexo. 2 pontos, não. A hora que a gente for fazer o exercício eu te mando, Tá bom. beleza? Você tem um pendrive aí? Não. Você não tem um pendrive? Eu pego ali um pendrive. N, treinamento, license, QS Developer, dados, pronto, vamos apontar para cá, vou chamar isso aqui de banco, planilha, treinamento. Você quer o treinamento, né? Então olha só, a ideia, né, que a gente pudesse rodar um comando aqui, ó, deixa eu pegar lá no que ele mostrou lá naquela pesquisa. Aqui, ó. No caso do MySQL, que a gente consultou aí, tem um comando lá que chama showtables. Né? Então aqui dentro do meu script, ó, eu poderia fazer assim, ó, SQL showtables. O que ele vai fazer? Como se eu estivesse fazendo aqui um select em cima de uma tabela e ele vai me retornar lá o nome da tabela, né, e alguns outros atributos aí, dependendo do banco que você está carregando. Mas a ideia é que ele vai entrar naquele esquema que você conectou lá, você criou uma conexão para o banco de dados, e aí você vai rodar esse comando que depende do banco que você está usando, né, no Oracle, por exemplo, eu acho que é select from systables, alguma coisa assim, né? Então aí depende do banco que você está utilizando. No caso do MySQL aqui é showtables. Se fosse Postgre, né, aí seria um outro comando, né? Então isso aqui, ó, vai me devolver uma tabela, e aí eu poderia percorrer essa tabela aqui fazendo, né, a leitura dessa tabela e salvando lá os QVDs, certo? Como é que a gente faz isso então? Eu vou criar aqui, no caso eu não estou trabalhando com um banco MySQL, não estou trabalhando aqui com uma planilha, então eu vou criar aqui um loading line. Vou de asterisco, né, inline. Vou colocar aqui a primeira linha é o nome do campo, né? Da segunda linha para frente são os valores. Então as tabelas que eu vou carregar aqui vão ser, né? Cliente, produto, vendedor, nota fiscal, item e categoria produto. Então vamos lá. Vou fazer aqui. Cliente. Vocês estão fazendo já o exercício? Fazendo junto, Então o Gustavo vai aproveitar também. Você passou para ele? Passei. Ah, você já passou, né? Está todo mundo aqui? Então, acho que bom a gente já vai fazendo o exercício já, né? Vamos junto, Vamos junto, né? tem problema? Acho que não. Vamos lá. Vou chamar isso, vou dar um nome para essa tabela aqui. Ó, tabelas. Carregar.
Eu não sei se ele vai pedir o dólar lá, porque tem nome de tem um dólar na frente, mas eu acho que ele vai pedir sim. Então, cliente dólar. Vou colocar aqui o que é fiscal, dólar, né? Porque tem um nome aqui, ó. O nome da tabela tem dólar aqui. Tá vendo? Cliente dólar, produto dólar, que ele puxou do Excel, puxou com esse dólar aí na frente, né? Aí vai ser o nome da tabela que está no seu banco, né? Nesse caso aqui, eu estou criando um inline para a gente ver aí como que a gente vai percorrer esse record set aí gravando as tabelas. No caso lá, se você fosse ler do banco de dados, seria o show tables, ou select asterisco from systables, ou from tables lá do Oracle. Então é system.tables, uma coisa assim. Aí vai depender do banco que você está utilizando, tá? Então aqui, nota fiscal. Vou pegar aqui NF itens, dólar, produto dólar, categoria dólar. Deixa eu ver as outras aqui, eu não estou lembrado. Produto vendedor, nota fiscal item e categoria produto, tá? Então aqui categoria produto, tá? Se eu conseguir enxergar aqui. Você começou a gravar? Está gravando. Produto e vendedor. Produto. Tá? Vendedor. Vamos supor aqui, ó, que eu tivesse um comando aqui, SQL show table. Se eu estivesse lendo aqui do MySQL, ele ia me retornar uma estrutura dessa aqui, ó, o nome, o campo, né? Sei lá, table, alguma coisa assim, que é o nome do campo que vem lá do banco de dados, e aí o nome de cada uma das tabelas, tá? Então aqui a gente está simulando o retorno aqui desse comando aqui lá para o MySQL. Ok? Beleza, como é que a gente faz então para fazer um loop aí para percorrer essa tabela aqui e buscar os dados e passando cada uma dessas tabelas aí, carregando as informações e gravando os QVDs? Como é que a gente faz isso, né? Então a gente pode criar aqui uma estrutura de for i igual a 0 to number of rows, né? E o nome da tabela, né? Eu chamei ele de tabelas carregar. O que ele vai fazer aqui? Ok? Nesse caso aqui, ó, como a gente está lendo do Excel, a gente vai usar um comando load, né? Eu vou dar uma coladinha aqui. Não precisa colocar menos 1 ali não, ele vai carregar do zero. Olha, eu vou carregar uma delas aqui pra gente ver, ó. Carregar cliente. Pronto. O que a gente vai fazer? Ó? A gente vai fazer um load. Como eu não sei os campos, lembra que a gente usou esse comando aqui em cima? Ó? Ele vai me trazer todas as tabelas lá do banco de dados. Né? E eu não sei que campos tem nesse banco de dados. Estou começando meu projeto agora, eu quero extrair o banco do esquema que eles me deram lá para o usuário que eu criei aqui a conexão para o banco. Eu não sei quais são as tabelas que tem lá, quais são os campos que tem em cada tabela, né? Então o que a gente vai usar aqui? O que a gente vai usar, sabe? Nesse load? Asterisco. Asterisco, né? Load asterisco. Essa é outra coisa. Né? Então ele vai trazer ali load asterisco. Suponha que seja o esquema lá do banco, ó, e aqui é o nome da tabela, não é? O nome do arquivo, né? E aí você tem que falar aqui qual que é a tabela que você vai ler, certo? Lembra que a gente está dentro de um for aqui, né? Então eu posso pegar qual que é a tabela. Esse for vai percorrer da primeira linha do que eu tenho lá da minha tabela até a última. Então a gente vai fazer aqui let v tabela nome igual. Qual que é o comando que pega um valor de um campo dentro de uma certa linha numa tabela? Pick, né? E o pick vai de 0 a n-1 ou ele vai de 1 a n? Essa parte do lib ali, ó, que você pegou ali. Eu fiz um... É o mesmo nome que você colocou? Não, eu fiz um load aqui, ó, de uma tabela qualquer aqui, só para copiar. Só para poder, só para ele poder criar o... E apaguei o resto aqui. Tá?
Pegou aí? Todo mundo pegou? Tô um pouquinho rápido aqui, mas aqui tá meio corrido o tempo. O que a gente vai fazer, né? Pique. Lembrando, né, pessoal, aqui, ó, dentro do ClickSense, ó, né, tem a parte de help lá que a gente já usava no ClickView, né? Eu venho aqui na interrogação, ó. Interrogação, clico lá em cima do pique. E aí ele vai me trazer lá a sintaxe do pique, né? Tem exemplos, né? Vou pegar aqui um exemplo. Ó, pique ID, né? Tá dentro do load. Cadê? Eu queria pegar o de fora do load. Não tem de fora do load, não. Boa noite. Opa, boa noite. Boa noite. Então aqui, ó, pique o field name, o número da linha e a tabela que a gente vai pegar, certo? Então vamos lá. Qual que é o field name? É o nome, né? Que a gente chamou aqui, ó. Chama até de nome tabela aqui. Nome tabela. Então a gente vai pegar aqui o nome tabela. Qual é a posição que a gente vai ler? Essa é a posição I, né? Só que aqui eu quero pegar o valor que está no I, então eu vou utilizar aqui um operador de expansão. Né? E qual que é a tabela que eu quero pegar? É aquela ali, ó, tabelas carregar. Acho que eu já vi esse código algum. Acho que eu vou te mostrar no código. É desse jeitinho. Beleza, né? Então isso aqui vai me devolver o nome, pode ter algum errinho aqui, tá? A gente vai testar aqui e ver se está funcionando. Mas aqui ele vai pegar lá esse campo aqui na posição 0, depois esse campo aqui na posição 1, na posição 2, ele vai percorrendo isso aqui e vai trazendo o nome da tabela, né? E aonde a gente tem que mudar aqui, ó? Então aqui, ó, ao invés de colocar table is cliente, né? A gente vai colocar table is e utilizar aqui o operador de expansão, né? Para pegar lá o v, tabela, nome. Beleza? Como é que a gente fecha o for aí? Next. Ele vai incrementar o i aqui, né? E passar para a próxima tabela. Tá certo? Vamos ver se aqui está funcionando? Segura aí. Ok? Quer pegar a câmera lá no carro? Pega o quê? A câmera para ver pegar as fotos. Então vamos abrir aqui. Vamos lá? As fotos já. Aqui, deu o zoom. Melhorou aí? Caramba. O Gustavo estava